É bom ver aqueles que conhecemos e os que não conhecemos são duplamente bem-vindos. Todo mundo é bem-vindo e nós vamos primeiro agradecer a Deus que Ele nos trouxe em paz, nos deu uma boa viagem e agora preparar os nossos espíritos para que Ele, Deus do universo, possa falar aos nossos corações. Senhor, louvamos e agradecemos a Ti por cada pessoa na Tua presença, neste instante, neste auditório. Mas acima de tudo, agradecemos a Ti por Tua palavra, pelo Espírito Santo que nos ensina a verdade de Deus. Muito obrigado, Pai, por ser um tão bom Pai para nós. Por todos os Teus cuidados, nós Te louvamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos iniciando mais um evento aqui, comemorando os meus 50 anos no Brasil. E eu tenho comigo a minha irmã e meu cunhado, que estão aqui depois de 50 anos. Fica em pé. Vamos dar uma palmas para mostrar a eles. Muito obrigado. Isso significa muito para mim. Eu estou grato aos irmãos por seu amor, porque eu sei que vocês gostariam de conversar com eles, mas às vezes não podem. Mas com a salva de palmas eles sabem que são bem-vindos. E eu te agradeço este amor. Irmão Dave Robertson já chegou, viajou a noite toda, está descansando um pouco agora. E eu tenho a responsabilidade diante de Deus de conversar um pouco com os irmãos, algo que é muito importante para mim. Antes que eu faça isso, porém, eu quero esta parte para o vídeo. A revista Sabe Quem, deste mês, comemora um ano das revistas, e a revista tem atividades para as crianças até 80 anos de idade. Então eu posso até ainda. Chama-se Festa das Formigas, para ensinar a importância da humildade nas mãos de Deus. Hoje eu tenho a incumbência de conversar com você pessoalmente a respeito da palavra de Deus. Quando eu estive em Maceió 3 anos e meio atrás, Deus mudou totalmente o ensinamento e nós ensinamos ouvindo o que o Espírito Santo diz sobre o tema a verdade de Deus tem de ser vivido. Desde então eu tenho procurado por toda oportunidade possível mostrar aos irmãos a necessidade de viver o Evangelho, de viver a palavra. E tenho observado desde então que muitos irmãos continuam ouvindo a palavra, mas têm imensa dificuldade, mas repito, imensa dificuldade em viver a palavra, ou seja, fazer com que a palavra de Deus realmente funcione nas suas vidas. E é isto que eu preciso falar com vocês hoje.
Não vou dar um título, mas se eu for dar um título, seria o título dessa revista, que é a revista de dezembro, que vai sair em dezembro próximo, que chama-se Sabe Quem? Em O que a semente realiza. E nós vamos observar e ouvir o que o Espírito Santo realmente disse em Marcos capítulo 4. Observe Marcos capítulo 4, que é a parábola do semeador. E eu vou procurar ouvir o Espírito Santo o suficiente para ver se ele possa nos mostrar o que é que diz Marcos capítulo 4. O semeador saiu para semear. Eu não estou lendo, mas você sabe que é assim. No versículo, me parece que é 19, vamos ver. Marcos 4. Provavelmente os irmãos têm lido isto muitas vezes. Mas observe que o que eu quero mostrar a você hoje é porque a palavra não funciona para você. Se esta palavra não estiver produzindo em você exatamente o que ela diz, há algum problema. E é justamente isso que necessitamos ouvir, o que diz o Espírito Santo. Porque não adianta, e eu repito, não adianta você comparecer nestas conferências, poder para mudar, se você não muda. O poder para mudar é a condição que Deus deu a você para mudar você, para você viver exatamente de acordo com a palavra. E se isto não estiver acontecendo, os motivos disso, o Espírito Santo quer ensinar a você. Observe então, nós vamos ler o versículo 14, onde Jesus explica para os discípulos a parábola do semeador. No versículo 14 ele disse: o semeador semeia a palavra. Agora eu vou lhe fazer a pergunta. E o que é a palavra? Por que Jesus compara a semente, ou seja, a palavra, à semente? O que acontece com a semente que acontece com a palavra de Deus? O que é que a semente faz na terra que a palavra de Deus faz em você? Já pensou? Agora presta atenção. Qualquer e toda semente reproduz exatamente a planta que ela é. O milho dá pé de milho, a batata dá um pé de batata. Isso é uma simplicidade tão grande
Que você vai me dizer, irmão, eu sabia disso. Claro. Se você não souber disso, não planta nada aqui. Não adianta. Se você vai plantar feijão, achando que você vai receber milho. Verifica. A semente produz ou reproduz exatamente o que ela é. O que Deus diz produz em você o que Deus é. Ouviu? O que Deus diz produz em você o que Ele é. Vai para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou usar este versículo para você entender o que eu disse. Que o que Deus disse produz as quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que por elas vos torneis co-participantes da natureza de quem? Divina, de Deus. A partir do ensinamento que está aí no vídeo, lá no escritório, retornando ao Éden, que muitos de vocês têm assistido, eu comecei a fazer uma pergunta. Por que você está no mundo? Para ficar rico? Para ser um político? Para governar um país? Absolutamente não. Por que você está aqui? Para ser uma pessoa famosa? Não. Para sofrer? Não. Por que você está aqui? Por que Deus deixou você na terra? Deus colocou você na terra para você ter a condição de viver com Ele para toda a eternidade. É um pequeno espaço de vida que Ele abriu para você decidir eternidade. Todos os homens nascem na terra por este motivo. Porque Deus criou o homem única e exclusivamente para ter comunhão com Ele. Só. E Deus criou você única e exclusivamente para viver em comunhão com Ele para toda a eternidade. O fato de você ser um empresário bem-sucedido, ou até um pastor, não tem nada com isso. Esses são incidentes de percurso. A coisa mais importante em nossa vida é decidirmos como viver em Deus. No sábado passado, eu perguntei aos irmãos no ensinamento no escritório,
procurando enfatizar a importância de conhecer a Deus. Eu perguntei aos irmãos assim: irmãos, você acha que quando Moisés encontrou-se face a face com Deus na sarça, no deserto, ele conheceu a Deus? O que você acha? Eu imagino que se repentinamente acontecesse um grande fogo aqui, e Deus começasse a falar com você, você ia cair no chão e disse: Deus, eu te conheço agora. Porque nós somos místicos. Nós gostamos de uma coisa qualquer. Isso que é Deus. Mas não é. Moisés não chegou a conhecer a Deus como Deus é diante da sarça. Daquela sarça, no deserto, ele partiu para o Egito. E lá Deus manifestou-se em milagres fantásticos. E provavelmente Satanás falou com Moisés: agora, Moisés, você conhece Deus? Olha o que Deus está fazendo. Não. Você conhece as obras de Deus. Conhecer as obras de Deus e conhecer a Deus são duas coisas distintas. Oh, irmão, mas eu penso que um milagre, isto é Deus. Não, isso é um milagre. Isso não é Deus. É o que Deus faz. Não resta a menor dúvida que Deus manifesta o que Ele é através do que Ele faz. Mas Moisés, nem passando pelo Mar Vermelho, conheceu a Deus como Deus queria que ele o conhecesse. Ele conheceu a voz de Deus, ele conheceu as obras de Deus, mas foi somente lá no Monte Sinai, face a face com Deus, sem milagres, sem nada mais, que ele chegou a conhecer o Altíssimo. E eu vejo na minha vida, e eu procuro incentivar você a conhecer a Deus. Se você procurar apenas as obras de Deus, a palavra que está semeada não está produzindo em você o que Deus pretendia. Deus tem um objetivo muito maior, meu irmão, em todo momento da sua vida. Quando Ele envia a palavra para você, neste momento, Ele está enviando você a palavra com um objetivo só: transformar o seu caráter, transformar você em co-participante da natureza divina. Ou seja, fazer de você como Ele é. Ouviu? Por isto, e só por isto, Jesus comparou a palavra à semente. Em outras palavras, Jesus disse: o semeador semeia a palavra que produz homens e mulheres de Deus. Eu tenho uma profunda tristeza nessas conferências às vezes. Nós temos certas normas, como o irmão Álvaro no fim vai explicar para vocês. Certas coisas que ajudem o nosso trabalho. Mas as pessoas, porque é o irmão Álvaro que fala, ignoram que eles precisam fazer assim. E depois do evento, eu ouço dizer que determinado irmão
foi filmando o evento, mesmo que disse que não se deve filmar. Mas ele fez de escondido. Não é isso que eu importo. O que me importa é o caráter daquele irmão. Porque poder para mudar é para mudar o seu caráter para ser como Deus é. E se isto não muda você, tem um problema na sua vida. Entendeu, irmãos? Eu sei que isso é duro, mas eu tenho que fazer assim. A minha vida, meu irmão, não é para pôr a vida dos outros em ordem. É pôr a minha em ordem. Eu tenho que observar que a palavra que Deus envia e semeia no meu coração está produzindo o que Deus quer. Porque diante de vocês, o que eu mais quero é viver como Deus quer. Senão o que eu falo não tem valor nenhum. Então Jesus disse que o semeador está semeando a palavra que, recebida, produz o que Deus é em nós. Não é bom? Eu acho isso fantástico. Por que Deus está querendo fazer de você um deusinho? Não, será que é assim? Eu não vou entrar nisso aí agora. Mas Ele está querendo fazer de você exatamente como Ele é. Por quê? Para você poder ter comunhão com Ele no céu. Você vai estranhar no céu, viu? Se você não souber viver no caráter de Deus, o céu para você vai ser bastante complicado. E não vai ser fofinho lá não, né? Os irmãos sabem que é. Coitada da irmãzinha. Num lugar que diz, irmão Bernardo, não sei como vai ser o céu se eu não puder levar meu fofinho para lá. Irmão, você não vai sentir falta de nada no céu. De nada. Eu quero ir para outra linha. Deixa isso para mais tarde um pouquinho. Vamos ler. Jesus disse então, versículo 14. O semeador semeia a palavra. Verso 15. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Eu sei que vocês estão ainda folheando a Bíblia, vou tornar a ler, né? Não tem pressa, tem? Posso ir até meia-noite, não posso? Pode, eles dizem, daqui a pouco estão tudo assim, ó. Observe bem, versículo 15 então. Jesus está explicando a palavra. Irmão, nessas explicações que Jesus vai dar para nós, preste bem atenção. Ele está mostrando a condição do seu coração em determinados momentos. Ele não está mostrando um só tipo de coração. Todos nós podemos nos enquadrar em todas essas situações, em qualquer instante, ao longo do percurso da nossa vida em Deus. Então ele está explicando como é que temos que ser vigilantes e tem que cuidar. Então eu vou repetir o versículo 15 de novo. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada e na mesma hora que a ouvem, enquanto a ouvem, na mesma hora, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Neste exato momento, isso está acontecendo. Jesus disse que toda vez que o Espírito Santo está semeando a verdade de Deus em seu coração, Satanás tem um objetivo só, tirar aquilo de você. Como é que ele faz? Como é que ele faz? Porque se você puder entender como ele faz, você já está armado, né? Contra ele. Neste instante que eu estou falando,
Nesse momento agora. Deus está falando com alguns aí. Satanás está falando com alguns aí. Eu não venho aqui para ouvir o Bernardo falar essas coisas, já ouvi muitas vezes. Eu estava querendo ver Dave Robertson. Tá bom, vai ver. Porque Deus quer que você pense assim, por que Dave Robertson não está aqui? É porque Bernardo está aqui. Observe o que eu estou dizendo. É dessa forma que Satanás anula o que o Espírito está dizendo. Ou seja, ele vai tirando tudo que a gente fala. Mas por que é à beira do caminho? Infelizmente, grande porção de nós temos uma vida, um coração onde pisa todo mundo. Eles leem todos os livros de todas as pessoas, ouvem todas as fitas de ouvir pessoas, conversam com todas as pessoas, assistem todas as convenções, escutam todas as ministrações, ligam a televisão e ouvem sábado de manhã aquele, daquele, daqui a pouco estão vazios de tudo, todo repisado por todo mundo e não tem mais nada. Porque não deu condição para que o Espírito Santo implantasse a palavra. Ouviu o que eu disse? Olha Tiago 1. Tiago 1. Tiago 1. Eu disse que não dão condições para que o Espírito implante a palavra. Tiago 1, lá no fim do Novo Testamento. Versículo 21. Tiago 1, 21. Tiago 1, 21. Despojando-vos de algumas impurezas, todas. Ah, mãe, mano, eu não tenho toda impureza, eu só tenho as coisinhas, sabe? Você nem sabe o que tem, o problema é esse. Só quando você se submete ao Espírito que você descobre que tinha muito mais lixo em você do que você imaginava que tinha. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. De que maneira? Como é que você faz isso? Como você fica livre do lixo dentro de você? Acolhei, abrace, recebe com mansidão. Aquele tipo de irmão que diz, você deve amar o seu irmão. Eu amo assim. Esse não é para mim, não. Esse é para João. Esse é para Maria. Eu não. Entende? Mansidão não é essa, não. Mansidão é receber. A palavra mansidão quer dizer disposição para receber instrução. Então eu leio sempre assim. Acolhei com muita disposição de receber instrução, o que o Espírito Santo implanta em você. Eu sei que não diz Espírito Santo, vê aí, ó. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E no versículo de Bernardo está escrito, pelo Espírito Santo. E as pessoas dizem, irmão Bernardo, sua Bíblia é diferente, não está escrito assim na minha Bíblia. Mas eu pergunto, quem é que pode implantar a palavra em você, senão o Espírito Santo? Bernardo? Eu já tentei muito, irmão, não deu nem para mim. Eu não consigo nem pôr isso dentro de mim, muito menos em você. Mas quando você se abre para o Espírito Santo, diz, está bem, Espírito Santo, eu preciso corrigir
O que ele está fazendo? O que é que o Espírito está fazendo quando ele implanta a palavra em você? Ele está dando uma semente que vai transformar o seu caráter no caráter do seu Deus. Mas Jesus disse que um dos maiores problemas e razões por que a palavra não funciona para você é que você não presta atenção nela. Você não dá a devida atenção ao que Deus está dizendo. Muitas das vezes, as pessoas ouvem o que Deus diz e telefonam para o irmão Bernardo. Irmão Bernardo, Deus me diz assim, será que é assim? Ué, eu que sei. Você tem que saber. Não toma opinião com os outros. Dê a devida atenção ao que o Espírito Santo diz a você. Assim, você vai mudar você. Então, verifica. A primeira razão porque a palavra não funciona para muita gente é porque eles deixam o diabo roubar tudo. Não dão a devida atenção ao que o Espírito está lhes dizendo. Precisa de alguma coisa mais simples do que isso? Acho que presta atenção então. Agora vamos no próximo versículo. Jesus explica outro tipo, outro motivo, outra razão por que a palavra não está funcionando em sua vida. Verso 16. Marcos 4, 16. Marcos 4, 16. Eu vou para outros lugares, mas eu sempre volto para aqui. Semelhantemente, qual modo? Verso 16. Estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Incrível isso. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca, que palavra tem? Duração. Esse é um problema para muita gente. Eles são maravilhosos cristãos na igreja, ou na conferência de poder para mudar, irmão, a minha fé é aquela. Depois, murcha tudo. Por que murcha? Por que murcha? Você sabe? Tem um motivo, olha o que ele diz. Mas, não, tem pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizem. E se você for voltar no início, quando Jesus está fazendo a parábola, ele disse, a semente está entre as pedras, não tem quase nada de terra, e quando vem o sol abrasador, eles ficam todos assim. Murchou tudo. Claro que você não é dessas, né, irmão? Não, eu não. Ah, é? Um dos motivos, ou uma das razões, porque a palavra não funciona para as pessoas, é que eles recebem a palavra, mas não perseveram na palavra. Eles só aguentam aquela palavra enquanto não tiver dificuldade nenhuma. Nenhuma. Mas logo que vem um apertozinho,
Ou alguém diz, cuidado, você vai ser fanático se você viver assim. Entende? Vem uma perseguição da família, ou dos colegas, e as coisas começam a apertar e diz, acho que isso não funciona mesmo, sabe? Eu vou largar isso para lá. E eu tenho muitas pessoas que ligam para mim, e depois assim, ligam assim um pouquinho. Oh, irmão Bernardo, você lembra de mim? Mais ou menos. Você sumiu, irmão. 2 anos, porque, irmão, foi tão difícil, irmão. Eu passei 2 anos de tremenda luta, irmão. E eu precisava que o senhor orasse para mim, que era tudo assim, ó. Você já pode imaginar um Deus assim? Quando você ora para ele e diz, hoje eu não estou sendo bem para abençoar você, ó. Passe bem, daqui um pouco. Todo Deus assim? Esse é caráter de Deus, irmão. Deus é murcho, seu Deus é murcho. Não. Ele é sempre pronto para confirmar a sua palavra em sua vida. Ele não dorme nem de dia nem de noite. Por quê? Porque o olho do Senhor está sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu clamor. Você espera que em toda circunstância, em todo momento, o seu Deus te atende. Ele quer que você viva assim. Que em todo momento e em toda circunstância, você está vivendo a verdade da palavra para os outros observarem como é grande o seu Deus. Irmão, eu pergunto muitas vezes, como é o Evangelho segundo você? A maioria das pessoas tem um Evangelho bacana na boca, mas realmente não é segundo eles. Se pessoas olham a vida deles e dizem, aquele Deus daquela mulher, mas não funciona não, viu como é que ele fica? Irmão, nessa revista das crianças, uma das crianças pergunta assim, por que o semeador semeia a palavra em todo tipo de terra? Por que ele não semeia em terra boa só? Irmão, o Espírito Santo e a palavra de Deus é semeado em todas as pessoas, indiferente do estado do coração deles. Indiferente no estado do seu coração, Deus está procurando pôr a sua palavra em você. Seja terra boa, seja terra ruim, Deus semeia a sua palavra, porque Ele espera que de qualquer modo Ele vai ter colheita. Porque eu sempre falava assim comigo assim, oh Deus, é bom que eu não sou o Espírito Santo, eu teria largado o Bernardo há muito tempo. Entende? Claro, é só o Bernardo, né? Que ele tem que ter muita paciência com o Bernardo. Imagina aguentar o Bernardo aqui 50 anos, gente, não é fácil. Eu tinha que aprender tudo de beabá, ouvindo a ele. Porque se eu ouvia os homens, eu descobri que o que eles pregavam, ou o que eles ensinavam, ou o que eles faziam, não era de acordo com o que eu via na palavra. E eu precisava dizer, Deus, como é que é isso, Deus? Eu estava conversando com minha irmã e cunhado hoje, eu expliquei essas coisas. Que eles acham que eu sou meio esquisito, sabe? Vamos lá. Mais um versículo. Desculpe, meu relógio parece estar andando. 18. Os outros. Tem mais uns. Os outros. Os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera.
Eu larguei minha Bíblia lá porque agora eu tenho negócio para falar com vocês. E quando eu adoto essa posição, pode ficar sabendo que eu estou precisando assim, ouvir Deus bem. Eu tenho observado que muitas pessoas ligam e dizem assim: irmão, eu oro em línguas, mas tudo ficou no mesmo. Não ficou no mesmo. Só que não ficou do jeito que eles queriam. Porque as pessoas estão orando em línguas e perdendo o valor da palavra porque eles estabeleceram certos objetivos próprios. Quando eu falo em viver o Evangelho e viver a palavra, é necessário que você entenda que não estou dizendo fazer com que a palavra carimba os seus interesses. Deus não tem carimbo. Ele tem a palavra viva, que muda os seus interesses nos interesses dele. Porque o único interesse de Deus em sua vida é preparar você para a eternidade. E usar você aqui para preparar outros para a eternidade. Ele não tem outro interesse nenhum. Que você fique rico não significa nada. E se você fica pobre, significa vergonha para ele. Não, irmão, será? É assim. Você está envergonhando o seu Deus quando você pede esmolas. Oh, irmão, não peça esmolas, eu peço alguém me ajudar um pouquinho. Outro dia eu ouvi a minha irmã me ligou e disse que Deus providenciou tudo para ela. Disse, graças a Deus, irmã. Depois eu descobri que ela telefonou para todo mundo para uma ajudazinha. Fantástico. Deus não funciona assim. Ele não manda você pedir esmola. Deixa eu explicar a você. Eu estou saindo do assunto um pouquinho, mas é um negóciozinho que eu gosto. O que você acha que Deus fazia no jardim do Éden, quando ele descia para conversar com Adão? O que você acha? Olha, verifica. Quando Deus homem, ele fez provisão abundante, superabundante, hiperabundante, para todas as áreas da vida daquele homem. Mas aquele homem era homem, criado sim, na imagem e semelhança de Deus, mas ele precisava de ter o entendimento de Deus. Então Deus, quando andava com ele ali, cada dia abria o entendimento de Adão em relação à provisão que Deus tinha feito. Ouviu? E cada dia mais, Adão porque era super, hiper, abundante a provisão para ele. Porque para aquele homenzinho, Deus fez todo o planeta Terra. E deu tudo na mão dele. Se Deus der você estado de Minas Gerais, que está do tamanho da França, é bom, né? Ele deu muito mais. Ele deu toda a abundância do seu coração para você. E a razão porque Deus quer ter comunhão e tempo a sós com você é para abrir o seu entendimento, para você ver o que Ele tem provido para você. Aliás, você sabe aquele versículo? Eu não inventei isso, viu? É 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 9. Olhos não viu, ouvido não ouviu,
nem entrou na imaginação do homem o que Deus vai preparar um dia lá no céu para aqueles que são vencedores. É isso? O que Deus tem preparado já para os que o amam. Mas Ele quer que você fique imaginando. Não. E só para você não perder nenhum detalhezinho do que Ele preparou, Ele te enviou o Espírito Santo para te revelar. Este é entendimento. Bom, não era isso que eu ia falar, eu estava falando de outra coisa. Vamos lá. O versículo 18, 19 diz assim que a outra semente caiu em terra onde tinha outras sementes, outras plantinhas daninhas. E estas plantinhas cresceram e, concorrendo, sufocaram a semente verdadeira. O que mais prejudica a palavra de Deus em você são os seus próprios interesses, os seus próprios objetivos e ambições. Porque enquanto você está orando em línguas, para Deus dar a você uma grande mansão e um Mercedes-Benz de primeiro 0 quilômetro feito em Juiz de Fora, para irmão Sérgio vender para você, ele está dizendo: eu tenho outra coisa bem melhor do que Mercedes-Benz para você. Não, mas eu quero Mercedes-Benz. Então continue orando, procurando Mercedes-Benz. E daqui a uns 20 anos você continue procurando Mercedes-Benz. Mas se você ouvir o jeito que Deus der, nenhuma coisa Ele nega aos que lhe obedecem. Deus tem os seus modos de chegar ao Mercedes-Benz, mas não é do seu jeito. Eu estou falando Mercedes-Benz, eu não quero nem de graça. Porque tem que pôr gasolina nela, né? Tem que pagar, vai dar mais dor de cabeça. Eu estou muito bem sem ele. Mas, observe o que estou dizendo. Por que a palavra não está funcionando para você? Porque você estabelece os seus próprios objetivos, os seus próprios interesses. Eu quero que Deus faça assim. Claro que muitas vezes você nem diz isto exatamente. Está lá nos fundos, sempre lá nos fundos. Eu não sei se o pastor está aqui, que ligou para mim lá do Rio Grande do Sul e disse: irmão, eu estou orando muito em línguas, mas parece que estou gritando num barril vazio. Assim, ó, tudo vazio. Eu disse: irmão, dá problema aí, né? E enquanto eu estou conversando e procurando mostrar-lhe que esta palavra funciona, e irmão, verifica. Dave Robertson sempre diz: você não passa uma hora sequer orando em línguas sem que haja alguma coisa mude. Viu? Muda. Você pode não observar o que está mudando, mas Deus está tratando de você aqui dentro. Mas enquanto eu estava conversando com aquele irmão, o Espírito Santo disse para mim: Bernardo, pergunta a ele se ele está orando em línguas para ter sucesso no seu ministério ou para me conhecer. Ora, esse irmão é muito sincero. Ele esteve aqui na ministração conosco. E eu amava muito a ele. Eu tinha muita dificuldade de fazer essa pergunta a ele. Então não perguntei. Continuei falando outras coisas. E o Espírito Santo fala com ele, Bernardo. Fala com ele, Bernardo. Não. Depois eu não aguentei mais. O Espírito Santo disse: pergunta a ele, Bernardo. Então eu disse assim, muito diplomaticamente. Eu não sou muito diplomático, como vocês sabem. Mas eu procurei toda a diplomacia possível, diz assim: irmão,
Só um instantinho. Olha, o Espírito Santo está me dizendo que eu deveria perguntar ao irmão assim, mas o senhor não tem que responder para mim, não. Só para eu poder me incumbir do que o Espírito Santo falou. Então eu perguntei, irmão. O Espírito Santo quer saber qual o objetivo de você estar orando em línguas. Por que você está orando em línguas? Para ter sucesso no seu ministério? Ou para conhecer a Ele? Conhecer a Deus. E logo que eu perguntei, eu continuei conversando com ele, para ele não se sentir constrangido de falar comigo, né? Aí nós conversamos muito mais uns 10 ou 15 minutos, eu acho. Daqui um pouco ele ficou em silêncio e disse, Irmão Bernardo, eu tenho que falar com o senhor uma coisa. Ele disse, não, irmão. Olha, eu tenho que confessar, eu estou orando para Deus dar sucesso no meu ministério. Eu não queria que ele falasse, porque o que eu vou fazer? E o Espírito Santo disse para mim, responda a ele, Bernardo. Tá bom. Se você orar para sucesso no seu ministério, não vai ter sucesso no seu ministério. Mas se você orar para conhecer a Deus, você vai ter Deus e sucesso no seu ministério. Você já ouviu as pessoas muitas vezes, assim na igreja, dizer, quem tem Deus tem tudo. Não é aquele jeito, né? Mas de verdade, quem conhece Deus tem tudo. De modo que, uma outra razão, um outro motivo por que a palavra não está funcionando para você é porque você está determinando os objetivos. O alcance daquela palavra, e isso é impossível. Os seus interesses vão sufocar a palavra. E ela não produz o fruto verdadeiro em sua vida. Mas vamos mais um, que o tempo está passando. E hoje eu prometi ser muito pouco tempo, porque vocês estão cansados. Versículo 20. Estou voltando para Marcos 4, 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que, isso é boa terra, ele está descrevendo agora boa terra. Os que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Agora, eu ouço você dizer, irmão Bernardo, mas como é que eu faço isso frutificar? Porque a palavra diz que eu preciso ouvir, eu preciso receber, mas como é que eu vou fazer ele frutificar? Você não vai fazer. Não vai. Não é você que faz ela frutificar. A semente por si produz. A única coisa que você precisa fazer é ouvir e receber. Só que um dos problemas, porque nós não temos aquela boa terra que faz frutificar a palavra em nós, se acha a resposta em Tiago 1, 25. Tiago 1, 25. Primeiro capítulo de Tiago, 25. Ele está falando da pessoa que apenas ouve. Infelizmente, irmãos, eu tenho que repetir isso vez após vez. Deixa eu explicar. Toda a nossa cultura religiosa tem sido baseado em ouvir o que os homens dizem. E só ouvir. Porque nós achamos que ouvindo já está resolvido.
Há pessoas que compram fitas, põem elas no carro e ouvem. E acham que por estar ouvindo, está naturalmente funcionando. Não. Eu estava falando com um pastor ali, e quando eu fui a Campinas, e esse pastor me pegou no aeroporto, na primeira noite eu ia para um seminário teológico, que eu acho que é um seminário ou cemitério teológico. Porém, eu não queria desfazer de ninguém, mas eu tinha uma grande dificuldade. E depois eu falei com o pastor, o diretor. Irmão, por que você me traz aqui? Porque realmente eu estou muito fora de água aqui, peixe fora da água. Esse é o caso. E aquele diretor e aquele pastor estão procurando mostrar aos irmãos como viver o Evangelho. Mas a maioria das pessoas não sabem viver o Evangelho, só sabem ouvir. E se você só ouvir, você vai ficar sempre do mesmo jeito. O importante para nós não é apenas ouvir. Isso é religiosidade. O importante para nós é receber e praticar, ou pôr em funcionamento. Versículo 25, então, de Tiago 1. Mas aquele que considera atentamente a palavra. Tá bom? A primeira parte. Quando Dave Robertson começou a falar de meditação aqui, eu lembro de um caso em Campo Grande. Ele explicou muito meditação, ninguém entendeu nada. E ele explicou, e depois eles foram procurar a fita e ouvir, porque ele falava que é preciso meditar, mas como é que é meditar, Você quer saber como é que medita na palavra? Considerar atentamente, só isso. Presta atenção. Essas duas palavras aqui, considerar atentamente, poderia ser perfeitamente substituído para meditar na palavra. Se você não presta atenção na palavra, considera atentamente a palavra, Satanás vai limpar ela da sua vida. Mas ele diz que aquele que considera atentamente na palavra, e eu sei que está escrito aqui, na lei perfeita, lei da liberdade. Por que fala em lei, hein, irmão? Lei são os princípios. Por que fala o princípio da liberdade? Porque Deus não exige nada de você. Deus não exige nada, Ele quer dar tudo para você. Observe bem. Se você considera nesta palavra atentamente, você vai ser cada vez mais liberto de tudo o que tem de prisão, de amarras em sua vida. Então ele diz, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, continue comigo, e nela, eu não sei como faz isso, não. Sabe fazer isso? Persevera. Continua. Não importa o que dizem os sintomas, o que dizem as circunstâncias, não importa. Deus não é em nada influenciado por nossas circunstâncias. Ele está influenciado apenas no estado do nosso coração. Ouviu? Deus só se move em sua vida de acordo com o que você está aqui dentro. Então ele disse que aquele que considera atentamente na palavra e nesta palavra persevera, continua, não sendo ouvinte negligente, aquele que
Satanás roubou a palavra que as aves do céu levou fora. Não sendo ouvinte negligente, mas... Eu gosto disso, que a nossa Bíblia em inglês não tem essa palavra aqui. Operoso praticante. Aquele homem que regaça as mangas, né? Eu vou trabalhar nessa aqui um pouquinho. Você já fez isso? No Espírito. Onde você está diante de Deus. Eu fico muitas vezes assim. Deus começa a falar comigo e eu sei que Ele está falando uma coisa muito importante, mas não estou entendendo nada. Mas eu continuo falando, Deus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te louvo, Deus, por essa palavra. Oh, Deus, aleluia. Eu começo a adorar e louvar e falar em línguas e... Parece um pouco trabalhoso, mas ele começa a... estou começando a entender. Esse é o operoso praticante da palavra. Não vou largar essa palavra. Essa palavra funciona sempre. Se você comprar a última administração ali no salão, onde eu falei sobre amarra na terra o que já foi amarrado no céu. Lembra desse negócio? Que é tudo confuso aí, que as pessoas... Eu te amarro! Aquela coisa toda. Que isso é toda besteirada. Desculpe. Não é assim. Mas para eu ouvir o que o Espírito Santo disse naquela fita, eu levei uma semana sem dormir. Sem dormir por dores, por lutas tremendas. E quando eu falei com os irmãos ali, eu sentei lá na poltrona, eu falei com eles, olha, tudo que eu vou falar com vocês hoje, eu paguei caro por isso. Mas eu sei que é a verdade. Não importa o que eu sinto, não importa onde que eu passo, eu persevero na palavra, seja qual for a circunstância. A palavra de Deus não depende da minha circunstância. A palavra de Deus não depende de mim, depende do Altíssimo. E Ele nunca falhou nenhuma palavra. Então Ele disse que se você quer frutificar, se você quer que essa palavra se torne realidade na sua vida, considere-a atentamente, persevera nela, custar o que custar. Arregaça as mangas e dizer, eu te louvo, Deus, por essa palavra. E então ver o resultado. Ele diz aqui o fruto. Esse homem será mais ou menos feliz no que ele imagina. Esse homem será bem-aventurado no que ele realizar. O título desse Coisa para Crianças para Dezembro Futuro é O que a semente realiza. Deus dá a sua palavra a você para realizar alguma coisa. Eu sei o que Ele está querendo realizar. Ele está querendo realizar em você o que Ele é. Ou seja, restaurar você na imagem e semelhança de Deus. Por isso que Isaías ele disse, a minha palavra jamais voltará para mim vazia, mas ela cumprirá por o que eu enviei. Ele não está enviando a palavra para mim para eu ser importante. Ele não está enviando a sua palavra para mim para eu ser bem-sucedido ou rico ou nada disso. Ele envia a sua palavra para mim para me transformar, para que Ele, só Ele, seja glorificado. Vê por quê? O Espírito está semeando a palavra.
Será que eu expliquei? Será que deu para você entender? Se você não for atento, Satanás roubará a palavra. Se você ficar com a opinião dos outros, e o que o pastor fulano acha, eu recebi 5 pastores essa semana. Eles vieram no escritório, e aí a Glória falou, tem 5 pastores ali, eles querem falar com você. Eu disse, tá bom, vou recebê-lo. Eu não estava querendo nada. Recebê-lo, porque eu sabia que eles estavam lá só para ver se arrumavam uma ideiazinha. Eles não tinham nenhum interesse, na verdade. Mas o líder deles é lá. E os outros estão lá, assim, que ele é o líder, né? E ele falou, irmão, eu só vim aqui, nós viemos aqui para ouvir o Senhor. Depois não. Eu fiquei quieto, não tinha nada a falar, Deus não falou nada comigo. Então ele tinha que encher o tempo. Aí ele falou, olha irmão, eu estava lendo um livro, tem uma nova doutrina lá dos Estados Unidos sobre a diferença entre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. O que o senhor acha? Eu disse, não acho nada. Então, é porque eu estava imaginando que isso fosse muito bonito. Eu disse, o Espírito Santo não me diz nada disso. Ele não achou bonito mais. Entende, irmão? Não é assim. Eu não sou guru. Se o irmão Bernardo achou, não achou. O que vale tem isso? O que é importante é que o Espírito Santo diz a você. Por isso que Jesus te enviou o Consolador. Graças a Deus ele não deixou você aos cuidados de Bernardo. Ele deixou você aos cuidados da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o apóstolo João disse, nós temos uma unção do Espírito. E ele é verdadeiro e não é falso. E ele te ensina. Gosta da minha palavra, né? Está aprendendo. Ele te ensina toda a verdade. Mesmo aquela verdade que você não gosta muito dela, né? Podia falar muito aí, não vou mais não, que senão eu estendo. Verifique, meu irmão. Deus enviou. E Ele vai continuar enviando a sua palavra para você. Seja qual for a atitude do seu coração. Mesmo que você não dê atenção e deixe que Satanás te rouba. O objetivo do Senhor é preparar você para a eternidade. O irmão assustou um dia quando ele veio para mim e perguntou umas coisas. Eu disse, irmão, você só vai ser no céu ou que você é aqui? Eu disse, irmão, eu pensei que ia ser muito melhor lá. Vai nada. Você não tem a vida eterna. Só que você não está ainda vivendo os valores do céu. Tem muita gente que vai ser vazio no céu, irmão. Vazio de valores do céu. O Espírito Santo está querendo transformar a nós. Para que nós não estranhamos o céu. Os valores do céu têm que ser vividos aqui. Por isso que Jesus estabeleceu aqui o reino dos céus na terra. Na oração dominical, ele diz, faça-se a tua vontade na terra como os homens imaginem que deve ser. Não, graças a Deus não, senão eu estou perdidinho. Faça-se a tua vontade na terra, como se faz nos céus. E Ele te deu o Espírito Santo e a palavra para que você possa fazer a vontade de Deus aqui. Preste atenção nela. Não deixe Satanás roubar essa palavra. Receba-a no coração manso para que ela possa frutificar e reproduzir em você a semelhança do teu Pai. Tal Pai
É mesmo? Tal pai, irmão. Tal filho. Vocês falam tão baixinho, tal filho, tal... Todos nós temos muito a aprender. Por isso que Deus não nos abandonou aqui. Ele está nos ensinando cada vez mais, graças a Deus. Bom, paciência, né, irmão? Acho que deu para já. Vamos deixar e ver o que o irmão Álvaro vai explicar para nós agora. E eu quero lhe dizer que estou muito grato por todos vocês aqui. Irmão Bernardo, você pode conversar com ele mais pouco. Se quer conversar comigo, 6 horas de manhã no restaurante. Vamos ver, eu acho que irmão Álvaro tem uma coisa a falar e se eu lembrar de outra coisa eu falo depois.